Salve Maria, viva Cristo Rei! Estamos de volta às nossas aulas de catequese. Vamos dar continuidade deste catecismo popular, católico popular. Nós estamos falando sobre a fé e paramos já há algum tempo atrás, dia 6/9/2025, paramos nesta parágrafo aqui, ó. A pregação da revelação. A verdade revelada aos homens por Deus são, por sua ordem, anunciadas a todos os povos da terra pela Igreja Católica, por meio da palavra oral, isto é, e pela pregação. Vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ordem de anunciar a todos os povos as verdades reveladas por Deus foi dada aos chefes da Igreja por Jesus Cristo no momento da sua ascensão. Cristo, nessa ocasião, disse aos apóstolos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-os em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18, em seguida. Os apóstolos e seus sucessores não deixaram que alguma potência civil lhe proibisse a pregação do Evangelho. Quando o Sinédrio proibiu os apóstolos a pregação, São Pedro e os outros declararam categoricamente: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. E hoje ainda a Igreja não admite ingerência alguma do Estado no exercício deste mandato de ensinar o Evangelho, que lhe foi dado por Cristo. Em muitos países, e ainda em nosso tempo, muitos estados pretendem o chamado régio, segundo o qual os decretos da Igreja, até os decretos dogmáticos, seriam submetidos à censura governamental. A Santa Sé ameaçou com excomunhão todo aquele que, direto ou indiretamente, tenta impedir a publicação e a execução dos decretos pontíficos. Pio XII, outubro de 1869.
Dificilmente se explica a existência de semelhantes leis em nossos dias, quando, segundo as legislações liberais acerca das liberdades de associação e de imprensa, a cada um é livre a exprimir publicamente a sua opinião. E como a Igreja está encarregada de anunciar a todos os homens as verdades reveladas, os papas enviam continuamente missionários aos pagãos e encíclicas ao mundo cristão. Os bispos dirigem pastorais aos seus diocesanos e enviam-lhes sacerdotes. Estes, nas suas igrejas paroquiais, fazem todos os domingos um sermão e ministram nas escolas de instruções religiosas. Enquanto a nossa igreja espalha as verdades reveladas por meio da pregação, os maometanos, por exemplo, propagam sua fé pelo ferro e pelo fogo, e os protestantes pela Bíblia. Erram aqueles que creem que só a Bíblia tem por fim comunicar as verdades reveladas a todos os povos da terra. Deus quis que os homens conhecessem a revelação e chegassem por ela à fé, por meio da pregação, e não como pretendem os protestantes, só pela Escritura. Cristo só pregou, nada escreveu. Os apóstolos disse ele, ide ensinar todas as nações, Mateus 28, 19, e não escrever a todos os povos. Por isso, os apóstolos, à exceção de 2, não escreveram evangelhos, mas contentaram-se com pregar. Eles eram, diz Santo Agostinho, os livros dos fiéis. São Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. E não da simples leitura. Além de que, a instrução pelo ensino oral adapta-se perfeitamente à natureza do homem. Preferimos aprender com um professor a fazer por nós mesmos numerosas investigações. Se a Escritura fosse o único meio de aprender a revelação, teríamos que, apesar da pregação de Cristo e dos apóstolos, os homens que viveram antes da redação das Sagradas Escrituras não teriam podido chegar a ela. Isto é, os homens anteriores a Moisés e depois os anteriores à composição dos evangelhos. Ainda hoje, sucederia o mesmo aos que não pudessem ler, aos que fossem muito pobres para comprar uma Bíblia, ou muito pouco instruídos para compreender certas passagens da Bíblia, dificílimas. Contudo, Deus querer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Os próprios livros sagrados perderiam seu valor se a Igreja, pela palavra viva, não nos assegurasse a origem divina e a perfeita integridade deles. Santo Agostinho diz, eu não creria no Evangelho se não me levasse a isto a autoria da Igreja. Uma verdade que a Igreja nos representa como revelada por Deus chama-se dogma ou artigo de fé. Não só os concílios gerais, os bispos de toda a Igreja reunidos, e só o Papa
tem o direito de declarar que uma verdade é divinamente revelada. O Concílio de Nicéia definiu como artigo de fé a divindade de Cristo em 325. E Pio IX, a Imaculada Conceição da Virgem Santíssima. Mas com isso, não se criava uma verdade nova, apenas se declarava que esta verdade era realmente revelada por Deus e sempre crida pela Igreja. Não é um grão novo na semeadura no campo da Igreja. É apenas a semente lançada pelos apóstolos que chega a um desdobrar mais desenvolvido. São Vicente de Paula. A criança, avançando no conhecimento dos fiéis, conhecimento da religião, não muda de fé. Tampouco o conjunto dos fiéis, a Igreja, também não aceita doutrinas novas, quando, ao aparecerem certas heresias, discute e explica com mais clareza certas verdades e torna obrigatória para toda a crença nelas. Uma verdade admitida pela Igreja desde o tempo imemorial, mas ainda não declarada como revelada por Deus, chama-se pia opinião, a fé na Assunção da Virgem Santíssima. Por exemplo, é uma pia união. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui. E numa próxima aula nós vamos dar-nos continuidade às nossas catequeses. E nós vimos aqui nesse pequeno trecho que a revelação que Deus deixou, ela é propagada pela pregação do Evangelho através da sua igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. E não somente também pela Escritura, como dizem os protestantes, sola Escritura, né? O magistério da Igreja, né? A tradição oral, também tem um poder muito grande sobre a pregação, até porque antes da Bíblia ser escrita, já ouvia a pregação oral de todos aqueles acontecimentos que Jesus tinha feito. Não tinha sido nada escrito, mas os apóstolos já divulgavam o Evangelho de Jesus Cristo através da pregação oral. E só depois que os evangelhos foram catalogados e escritos, aí sim passou-se a pregação através das Escrituras. Mas a tradição oral, ela ainda hoje tem um poder muito grande dentro da Santa Igreja, que nós comparamos com as verdades reveladas por Deus. Até uma próxima oportunidade e salve Maria e viva Cristo Rei.